Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Segundo dia da novena, segundo Santo Afonso Maria de Ligório, aqui no tempo do Advento, 17 de dezembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, os temas propostos por Santo Afonso Maria de Ligório são riquíssimos, né? Riquíssimos. O tema de hoje: tristeza do coração de Jesus no seio da Virgem Maria. Meu querido irmão, minha querida irmã, Santo Afonso vai trabalhando toda essa realidade assim do menino Jesus. A tristeza do coração de Jesus. Quer dizer, é de se supor, teologicamente, que Jesus, desde muito novo, o Pai colocou diante de seus olhos tudo que ele ia sofrer por amor. O Pai colocou diante de seus olhos a sua missão, o custo da sua missão, o preço da sua missão. E que Jesus aceitou livremente, como Santo Afonso em outras reflexões falou, ele aceitou por amor ao Pai, por amor aos homens. Mas, como Jesus nunca deixou de ser o Verbo encarnado, o Deus humanado, o Verbo se fez carne, mas sem deixar de ser o Verbo eterno de Deus, mesmo tendo aberto mão da glória do céu, mesmo tendo aberto mão da glória do céu, ao se encarnar, Jesus é o Verbo encarnado, é o Verbo eterno de Deus, porém encarnado, feito homem, o Verbo humanado. Né? Então, por essa perfeita comunhão do Verbo com o Pai, teologicamente, é claro, nós intuímos, embora não esteja assim, ipsis litteris assim, falado nos evangelhos, que desde criança Jesus tinha consciência da sua missão. Então, Santo Afonso Maria de Ligório usa um termo aqui que eu gostaria de salientar na nossa pequena breve reflexão, que ele fala da repugnância natural. Assim que o Pai colocou diante dos olhos de Jesus a sua missão, todo o seu sofrimento, tudo que ele ia passar. A repugnância natural da humanidade de Jesus, que com certeza ele sentiu. A repugnância diante de toda injustiça, a repugnância diante de toda infâmia, a repugnância diante de toda a maldade dos homens, a repugnância diante de todo o pecado, a maldade, a fealdade do pecado da qual ele seria vítima. Ele teve que lidar com essa repugnância natural da sua humanidade. E assim, meus irmãos, isso é para nós de muita relevância, porque se nós queremos amar, se nós queremos ser santos, se nós queremos ter comunhão com Jesus, nós também, no caminho do amor, muitas vezes, teremos que vencer a repugnância da carne, a repugnância da natureza. Quantas vezes certas situações causam repugnância ao nosso temperamento natural? Quantas vezes certas situações causam repugnância à nossa maneira de ver, de viver? Mas para amar nós temos que nos elevar acima daquela repugnância. Quantas vezes certas coisas nos causam repugnância no sentido de nos contrariar violentamente. Mas para amar, para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, eu preciso ir além da contrariedade, não me deixar levar pela contrariedade, não me deixar levar por aquilo que me causa repugnância, quando aquilo que me causa repugnância, se eu me deixar levar pela repugnância, deixarei de fazer a vontade de Deus.
Então isso está no cerne da obediência a Deus, está no cerne de você amar verdadeiramente a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas pressupõe amar a Deus mais do que a si mesmo. Amar a Deus mais do que os próprios impulsos da natureza. Por vezes, quando nós pecamos e deixamos de amar a Deus num caso concreto, é porque nós nos deixamos levar pelos impulsos desordenados da natureza. Né? São Paulo diz que os desejos da carne são contrários aos desejos do espírito. E a carne aqui não é o corpo só. A carne aqui é toda essa desordem que existe na nossa existência, na nossa vida. Toda essa inclinação que temos ao egoísmo, toda essa inclinação que temos ao amor próprio desordenado, a sermos movidos apenas pelo prazer, pela busca da própria satisfação, a sermos movidos apenas pelo gosto, né? Essa capacidade de mortificar o gosto para se elevar acima das repugnâncias, para amar a Deus. Se ele venceu a repugnância de todas as repugnâncias, até no Horto das Oliveiras, né, Jesus suou sangue, resistiu até o sangue. Como diz a palavra de Deus, né, vós não resististes até o sangue. Quer dizer, o amor tem essa coisa, né, de resistir até o sangue por amor. Resistir até o sangue. Jesus resistiu até o sangue. Diz São Tomás de Aquino que no Horto das Oliveiras ele permitiu que as paixões da alma saíssem da casinha, para que ele as vencesse, né? Resistisse. Então muitas vezes nós temos que vencer o gosto, vencer as repugnâncias para amar a Deus. Não vencer por vencer. Vencer quando aquilo tem esse sentido de amar a Deus, de fazer o que Deus me pede, mesmo que me cause repugnância. Peçamos ao Senhor essa graça de, em gratidão a Jesus, que venceu toda repugnância por amor a nós, também nós estarmos dispostos a vencer toda repugnância, toda contrariedade para amar a Deus. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos essa graça de não sermos movidos apenas pelos desejos da carne, pelos impulsos da natureza humana ferida pelo pecado, mas de sermos unicamente movidos pelo desejo de te agradar, de te obedecer, de viver a tua palavra. Infunde isso no nosso coração. Desperta isso em nós, te pedimos, Senhor, hoje. E já te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.